Saudações acadêmicas, meu nome é Dominica Alcione, sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, do segundo ano, e neste vídeo vou falar sobre as provisões passivos contingentes e ativos contingentes. Bom, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: objetivos, âmbito, provisões e outros passivos, reconhecimento, mensuração, alterações nas provisões, perdas operacionais futuras, uso de provisões, dúvidas frequentes e exercícios práticos. Bom, esta norma tem como objetivo garantir que as entidades usem critérios adequados para reconhecer e medir provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, evitando que valores sejam registrados de forma incorreta. E quanto ao âmbito dessa norma, essa norma deve ser aplicada na contabilização de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, excepto os que resultam de contratos executórios e excepto quando o contrato é oneroso e os cobertos por uma norma. Ou seja, essa norma aplica-se a todos os tipos de provisões, passivos contingentes e passivos contingentes e ativos contingentes, exceto contratos executórios, a menos que sejam onerosos, ou seja, que gerem prejuízos para a entidade, e caso já cobertos por uma norma contabilística, por exemplo, impostos, leasing, benefícios a empregados, entre outros. E sobre as provisões e outros passivos. As provisões podem ser distinguidas de outros passivos, como, por exemplo, contas a pagar e os acréscimos de custos. Bom, provisão é uma obrigação incerta quanto ao valor ou prazo, por exemplo, os processos prejudiciais. E sobre contas a pagar, são valores certos, a pagar a fornecedores. E os acréscimos de custos, são gastos já incluídos, mas ainda não faturados, por exemplo, o facto da luz, a água, etc. E sobre reconhecimentos para provisões, uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, em resultado de um acontecimento passado. Ou seja, para provisões, elas devem ser reconhecidas quando há uma obrigação presente, legal ou construtiva, resultante de um evento passado. E é provável que uma saída de recursos que comporte benefícios econômicos será necessária para liquidar a liquidação. Neste caso, está a dizer que aqui é provável que saia dinheiro ou outros recursos para resolver a obrigação. E pode ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Aqui é possível fazer uma estimativa fiável do valor. Por exemplo, processo judicial contra a empresa, se a perda for provável e der para estimar, constitui-se uma provisão. E sobre passivos contingentes, uma empresa não deve reconhecer um passivo contingente, e um passivo contingente deve ser divulgado quando uma entidade está conjunta e solidariamente comprometida com uma obrigação. A parte da obrigação que se espera ser satisfeita por terceiros é tratada como um passivo contingente, e os passivos contingentes podem evoluir no sentido que inicialmente não era expectável. Explicando melhor, para passivos contingentes não se reconhecem no balanço, apenas se divulgam em notas as demonstrações financeiras. Se houver responsabilidade solidária com terceiros, a parte que se espera que outros paguem é tratada como contingente. E para ativos contingentes não se reconhecem no balanço, são apenas divulgados se for provável a entrada de benefícios, e esses benefícios são reavaliados continuamente. E como calcular a provisão? A provisão deve ser medida com base na melhor estimativa dos gastos necessários. Riscos e incertezas devem ser considerados, e o valor presente
se o efeito do tempo for relevante ou descontar fluxos futuros. Os acontecimentos futuros também podem afetar a provisão, por exemplo, as novas leis e a alineação esperada de ativos não se deve deduzir da provisão. E o que acontece nas alterações nas provisões? As provisões devem ser revistas no final de cada período contabilístico e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. E se deixar de ser provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos é necessária para liquidar a obrigação, a provisão, e deve ser revertida. Ou seja, as provisões devem ser revistas no final de cada período. E se a saída de recursos deixar de ser provável, a provisão é revertida, ou seja, é anulada, com impacto nos resultados. E quanto às perdas operacionais futuras, essas perdas não devem constituir provisões para perdas operacionais futuras. Por exemplo, prever prejuízos no próximo ano não se registra na provisão. E ao uso das provisões, as provisões só podem ser usadas para aquilo para que foram criadas, e se sobrar ou faltar, ajusta-se. E temos aqui o caso das dúvidas frequentes. E temos a primeira questão, que diz: em anos anteriores não foi constituída a provisão para uma liquidação adicional de impostos que está a ser contestada pela entidade e devo manter a mesma posição? A resposta é não. A provisão é uma estimativa contabilística sujeita a alterações, neste caso, por evolução da jurisprudência, entre outras possíveis causas. Ou seja, a provisão é uma estimativa contabilística que está sujeita a alterações, por exemplo, por evolução da jurisprudência. Uma provisão é reconhecida quando, na data do balanço, existe uma obrigação presente, quer seja que esteja legal ou construtiva, e é provável uma saída de recursos e é possível estimar o valor com fiabilidade. Se em anos anteriores a entidade não constituiu provisões, isso significa que na altura uma das condições não se verifica. Provavelmente a probabilidade de saída de recursos era considerada possível, mas não provável, ou a estimativa não era fiável. E, contudo, as circunstâncias podem mudar. Novas decisões judiciais, jurisprudências, podem tornar a perda provável e o fisco pode intensificar a fiscalização ou a entidade pode obter novas informações. E também, a alteração de estimativa contabilística não é erro nem mudança de política. Deve ser reconhecida propestivamente, ou seja, no período em que a estimativa é revista, sem ajustar anos anteriores. Portanto, se agora a perda for provável e estimável, deve-se constituir a provisão no exercício corrente com impacto nos gastos do período, não em resultados transitados. Tem aqui a segunda questão. A questão que se deve em anos anteriores reconhecemos uma provisão para uma liquidação adicional de impostos que está a ser contestada pela entidade. Devo manter a provisão? A resposta também não. Os argumentos dessa questão, da questão anterior, aplicam-se a esta situação e aqui podemos vir a de reconhecer a provisão se considerarmos agora que a perda já não é provável. Ou seja, se em anos anteriores a provisão foi reconhecida porque a perda era provável, mas agora com novos elementos, a probabilidade passa a ser apenas possível, ou então a provisão deixa de se justificar. E o procedimento correto é reverter a provisão
reconhecendo um ganho no período da reversão, geralmente em reversões de provisões, que é a conta de rendimento. E a reversão não é um ajuste a resultados transitados, porque se trata de uma alteração de estimativa e não de um erro. Aqui vai a questão 3, que diz: o reconhecimento de uma provisão relativa a um processo judicial de anos anteriores deve ser contabilizado nos resultados transitados? Aqui a resposta também não. E caso se considere que o reconhecimento este ano é consequência de alteração de estimativa contabilística, a contrapartida serão os gastos do exercício. Ou seja, essa questão aborda um erro comum de achar que tudo o que se refere a anos anteriores deve ir para resultados transitados ou reservas. Essa norma distingue erros de períodos anteriores, que afetam resultados transitados, que é a correção, e alteração de estimativa contabilística, que esta afeta o resultado do período corrente. E quando se reconhece uma provisão num ano posterior ao evento que a originou, é preciso analisar por que razão não foi reconhecida antes. Se na altura não havia elementos para estimar ou a perda não era provável, agora a alteração de circunstâncias ou de juízo configura a alteração de estimativa e, assim, o gasto é do exercício corrente. E se na altura já existiam todos os critérios, a obrigação presente, perda provável e estimativa possível, mas nessa entidade não reconheceu por erro, aí seria um erro de períodos anteriores e deveria corrigir resultados transitados, mas isso é raro porque a estimativa envolve juízo. E tem aqui um exercício prático que diz, para exercício número 1, um ex-empregado moveu um processo judicial reclamando uma indemnização de 50 mil meticais. No ano N, a perda foi considerada provável. Em N mais 1, considera-se que a perda é possível. A linha A pede que efetuemos os lançamentos contabilísticos aplicáveis e consideremos uma taxa de imposto sobre os lucros de 30%. Temos aqui a resolução. Aqui fazemos o lançamento do ano N. Lançamos a débito a conta 661, que é a conta de provisões de período de processos prejudiciais, o valor de 50 mil meticais, e creditamos a 481, que é a conta de provisões de processos prejudiciais, 50 mil meticais. E debitamos também a conta 4461, que é a conta de ativos por impostos diferidos, no valor de 15 mil meticais. E esses 15 mil meticais é sobre o 30% da taxa dos impostos sobre os lucros. E creditamos a conta 852, que é a conta de imposto sobre rendimentos, são os impostos diferidos, o mesmo valor que debitamos a 15 mil meticais. Depois fazemos o lançamento do ano N mais 1, que debitamos a conta 481, que é a conta de provisões, processos prejudiciais, a 50 mil meticais. E aqui fazemos diferente, a conta 7431, que é a conta de revisões de provisões, processos prejudiciais em 50 mil meticais. E debitamos a 852, imposto sobre o rendimento, imposto diferido, os 15 mil meticais. E creditamos a 4461, ativos por impostos diferidos, 15 mil meticais. Estes lançamentos são diferentes porque representam situações diferentes, situações opostas, em dois momentos distintos. E a constituição da provisão do ano N e a reversão dessa mesma provisão do ano mais N. Detalhando, no ano N houve constituição da provisão, por isso que o lançamento foi para a conta 661, que é a conta de gasto, e a crédito a conta 481, que é a conta do passivo. E no ano N mais 1 houve reversão da provisão, que debitamos a conta 481, que é o passivo, e a crédito creditamos a conta 7431, que é a conta de reversões de provisões. Houve reversão de provisão.
que é a conta de rendimento. E essas duas resoluções são inversas. No ano N, o passivo aumenta, no ano N+1 o passivo diminui. E no ano N há um gasto e no ano N+1 há um rendimento. E outra diferença entre esses dois lançamentos é que no ano N houve uma perda provável que constituísse uma provisão, e no ano N+1 a perda foi possível, já não é provável, houve reversão. E no efeito do resultado houve um gasto no ano N, que o resultado diminuiu, e no ano N+1 houve rendimento, o resultado aumentou. E quando ao efeito do passivo, no ano N, o passivo aumenta e no ano N+1 diminui. E aqui no ano N, que cria um ativo que dá benefício futuro, e no ano N+1 o ativo anula, perde benefício. Então, se esses lançamentos são espelhados assim, se o débito e crédito trocam de posição, porque as ações são contrárias, constrói e reverte. Se a perda continuasse provável no ano N+1, não haveria reversão e os lançamentos seriam iguais. Apenas manteria a provisão sem novos lançamentos, a não ser ajustes de estimativa. E a diferença surge precisamente porque a probabilidade mudou de provável para possível. Tem aqui um outro pequeno exercício, né? Que diz: um fornecedor utilizou uma matéria-prima de baixa qualidade que implicou reclamações do cliente, o qual terá de ressarcir os clientes finais por prejuízos com esta situação. O cliente já informou o fornecedor que ele terá de suportar esses gastos, aguardando-se dos clientes finais um levantamento dos prejuízos. A linha A diz: qual o tratamento desta situação nas contas? E aqui a resposta é a seguinte: é provável que exista um pagamento resultante de um acontecimento passado, no entanto, não se consegue obter uma estimativa fiável da obrigação. Assim, não estão cumpridas as condições para reconhecimento de um passivo. Estamos esperando o passivo contingente, que terá de ser divulgado nas notas das contas. Ou seja, esse exercício, essa situação, posso resumir que um fornecedor usou uma matéria-prima de baixa qualidade e o cliente que comprou do fornecedor teve reclamações dos seus próprios clientes finais e terá de indemnizar os clientes. O cliente já avisou o fornecedor que este terá de suportar esses gastos e, no entanto, ainda não se sabe o valor total dos prejuízos e aguarda-se um levantamento. Aqui trata-se de um passivo contingente que é definido como uma possível obrigação que depende de um acontecimento futuro incerto, mas aqui a obrigação é presente, o problema é a estimativa, ou uma obrigação presente que não é reconhecida porque não é provável uma saída de recursos e não é o caso, ou não pode ser estimada com fiabilidade, aqui é o caso. Então, a situação se enquadra na segunda hipótese, que é a obrigação presente, mas sem estimativa fiável. E aqui não se registra qualquer valor no balanço, nem a débito, nem a crédito. Devem-se divulgar a situação nas notas as demonstrações financeiras, incluindo a natureza do passivo contingente, a incerteza sobre o valor ou o calendário da saída de recursos e uma estimativa dos efeitos financeiros.